Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do canal da Jet Lounge. Hoje nós temos um jet test do modelo Yamaha FX Cruiser HO 2020. Para você que não sabe ainda, a diferença do HO e do SVHO é que o HO é o motor aspirado sem o supercharger e o SVHO é o motor sobrealimentado, que é o SVHO. Hoje nós vamos falar dessa máquina, ano 2020. Ele é o maior casco, ele é o mais largo e o mais comprido de hoje, tá? Então vocês podem ver aqui pela frente que o design em comparação ao anterior mudou totalmente. A parte lateral dos borrachões, que na verdade é plástico, né? E o casco, ele é o mais largo da categoria. Então mudou muito a questão de navegação desse casco. Ele está totalmente redesenhado e veio em 2019. Esse casco, a parte de baixo, foi inspirada no GP 1800R, que lá fora está correndo muito bem e está ganhando as corridas. Então a Yamaha se inspirou nesse casco para fazer ele maior e mais largo agora no FX. Ele estava navegando muito mais centralizado. Parece que mudaram um pouco o centro de gravidade, mas já já nós vamos pôr na água para vocês verem. Vou mostrar as novidades para vocês. Primeira coisa que a gente tem é um porta-bagagens bem maior e agora mais profundo, onde vocês conseguem colocar a geladeira de vocês. Aqui está com os objetos do dono, mas vocês conseguem ver que lá embaixo ele é bem mais profundo. A entrada está maior e mais larga e o acesso agora melhorou bastante. A carenagem totalmente redesenhada, os retrovisores também. O painel, vou ligar para vocês verem aqui, é um painel agora 100% colorido e digital. Lado direito gasolina, no meio com velocidade, do lado esquerdo trim. E ele é multifuncional e também agora touchscreen. Então quando ele está em baixa velocidade, você tem a possibilidade de fazer o controle totalmente pelo painel aqui nos toques. E em velocidade você mexe por aqui nos botões, que é o que vocês já conhecem dos anteriores. Ele tem piloto automático, tá? O No Wake Mode, que é o modo sem marolas. O sistema Ride, que é a ré e o freio eletrônico da Yamaha, se chama o Ride. O controle de trim, o botão do Start Stop e para você prender a chave, que é diferente. Aqui, se você puxar e apertar, ele liga, mas ele tem o bloqueio aqui no painel, que você pode escolher a sua senha. Uma coisa que vale muito falar do Yamaha é que ele tem o compartimento de bagagem distribuído no jet. Ele é diferente da marca concorrente, que tem a abertura por aqui e ele é um compartimento super grande. Então a gente tem esse que vocês já viram, a gente tem esse compartimento, tá? Que vocês precisam terem uma ideia, eu vou enfiar o braço lá dentro até o final. Vocês viram que meu braço entrou tudo isso daqui. Então ele é profundo e largo, tá? Cabe muita coisa aqui. Ele tem um outro, uma espécie de bagageiro que eu vou, se eu tirar o banco de trás, ele tem essa espécie dessa case, que ela é vedada e blindada, e você pode colocar as coisas aqui dentro. Conselho, não coloquem coisas que não podem esquentar, porque ela está em cima do escapamento. Uma toalha, alguma coisa que você possa levar e você sai caminhando com ela. Ela é prática para isso, por isso que ela tem esta alça. E um outro que é aqui atrás, que eles, como vocês podem ver, eles alteraram o sistema da cinta, porque aquela cinta dava um problema que ela quebrava constantemente e não era uma peça tão barata. A Yamaha pegou isso como feedback e agora colocou a cinta de borracha, tá? Parece com a presilha do Spark, isso. E ela é altamente durável. Aqui é para você subir e esse é o porta bagageiros traseiro, que diríamos que você pode colocar um cabo, tá? De atracação, de reboque, e quem sabe, como a gente tem num jet aqui, um cliente fez um chuveirinho a bordo, onde ele ligou na bateria e fez um chuveirinho que sai por aqui no modelo um antes desse daqui, um anterior. É um casco Nano Excel,
tá? A Yamaha trabalha com outro tipo de material de fibra, que é a fibra de vidro, porém feita em nanotecnologia, que o Nano Axle ele é mais leve e mais resistente. Vou mostrar o motor para vocês, mas a parte traseira vocês podem ver que o tapete eles mudaram, tá todo desenhado. Esse é um ano 2020, ele tá todo redesenhado. O sistema de jogar água para cima do Yamaha, que é de segurança, vocês podem ver no episódio aí. A escada tá totalmente almofadada, renovada, maior e mais larga, tá? Ele tem o sistema de ré eletrônico e o casco dele tá bem diferente do modelo anterior. As quilhas também foram mudadas para fazer curva em outro tipo de navegação. E o principal dele, que a Yamaha, vou colocar os bancos aqui. A Yamaha trabalha com um motor de 4 cilindros. Ele tem 1812 cilindradas e desenvolve em torno de 170 HP. Por que em torno? Porque a Yamaha divulga a cilindrada e a quantidade de cilindros e não a potência. Então a gente estima em torno de 170 a 180 cavalos, certo? Esse é um motor 1812 aspirado, que é o High Output da Yamaha. Um motor que, modéstia à parte, bem econômico pelo tamanho da sua cilindrada e desenvolve uma potência com eficiência devido ao seu casco Nano Axle. Uma outra coisa que mudou é o sistema de abastecimento, que antes era na parte interna, onde você abria, e agora ele está por aqui. Dica, conselho: quando for abastecer, neste modelo, abasteça sempre sem pressa. Se você acelerar na sua abastecida, ele vai voltar e vai dar o refluxo. Tem uma dica do nosso episódio de como abastecer. A gente pode notar aqui na lateral que tem as anilhas que tinha nas anteriores, tá? No Sea-Doo eles prendem aqui. E a gente tem na frente, no meio, aqui mais para proa e atrás um ponto de amarração. Também temos um dreno agora nesse FX novo, que quando o jet está andando ele usa o vácuo da turbina para sugar essa água que fica no pé e tirar para fora deste lugar. Muitas pessoas se preocupam com a água no pé, mas não deve se preocupar. Para quem não gosta, tem esse sistema de dreno justamente para o luxo. Esqueci de um detalhe super importante, o mais legal de todos. Agora sim vamos mostrar esse brinquedo na água. Bom galera, estamos na água e agora vamos fazer o que a gente mais gosta e o que vocês mais querem ver. Vamos fazer alguns zerinhos, tá? Virar tudo, acelerar tudo aqui mesmo e alguns cavalos de pau para vocês que gostam de mais manobras, para a gente ver como ele se comporta em relação ao anterior. Bom galera, ele tem dois modos de arrancada, tá? Que configura aqui no painel e eu vou mostrar para vocês. É o Slow e o normal, porque não tem o Eco, o Touring e o Sport, que nem o Sea-Doo. Então, aqui no painel, eu vou deixar ligado no meu, vocês têm um símbolo de velocidade, aí vocês apertam Settings, tá? Aqui você escolhe a velocidade. Espera aí que eu tive que acionar. Então vamos lá. Aqui de novo, Settings. Aqui eu escolho a velocidade e aqui modo Slow ou normal. Eu vou botar no modo Slow, salvei, para vocês verem como que é a arrancada dele, tá? Vamos lá.
50% da potência do acelerador, eu saí arrancando tudo. E eu coloquei para limitar a 55. Você tem para limitar a 90 km/h também. Agora eu vou desativar esse modo. Para você entender que ele está ativado, ele aparece um símbolo verde bem aonde você põe no menu. Então se eu colocar settings, colocar modo normal de aceleração, tá? E salvar, apertei o off. Agora vamos ver a arrancada. Ele está sensível ao acelerador. Se você apertar tudo, ele dá potência máxima na hora. Isso é um modo de segurança. Se alguém for pilotar e não saiba tanto, você pode ativar também como quando para você economizar combustível, que é a função Eco que a marca concorrente oferece. Galera, vamos fazer o teste da ré desse jet e depois a frenagem. Então o Yamaha ele funciona diferente. Quando eu quero, se eu soltar ele está no neutro, se eu der uma leve acionada nessa manete, ela puxa a ré. Para eu acelerar a ré, acelera aqui e não ao contrário que nem o segundo, você tem que puxar SS. A ré dele não é tão forte que nem o segundo, mas ó, estou acionando ela inteira e ela vira rápido também. Chegar mais rápido para manobrar e dar uma freada boa. Agora, esse sistema de ré automático é uma beleza para manobrar. Inclusive, a Yamaha oferece um TDE Forward. Quando ele está no neutro, você aciona essas duas setas. Então, se eu estiver manobrando, eu dou um toquinho a menos para baixo, ele vai no reverso. Ó, ele parou o jet, que a maré está puxando o jet para lá. Idem serviria se eu tivesse aqui, eu ponho ele no neutro, no momento decisivo de manobra, eu ponho um pouquinho para frente, ele vira e meio que anda de lateral. Isso é muito legal que a Yamaha faz. E funciona no neutro com esses dois botões. Quando está com velocidade é o 30, certo? Agora nós vamos fazer a frenagem. Vou vir lá de baixo, acelerando tudo e puxar o freio para vocês verem. Já falei para vocês, ele automaticamente coloca a aceleração que precisa para frear de forma mais eficiente. Qualquer acelerada a mais ele pode provocar um submarino, porque como a ré está um pouco engatada e não totalmente, se ele acelerar muito, a velocidade que você está para frente faz ele entrar. Então ele é inteligente e nos 2021 vai ser mais forte ainda. Neste caso, o do Sidu, ele tem a frenagem mais forte. Galera, vamos para a parte principal, como vocês puderam ver. Agora a gente vai acelerar, vamos colocar ele em performance. É um jet que foi feito para mar, conforme o fabricante. Nós estamos com a água bem mexida hoje, com vento. Então primeiro eu vou fazer a aceleração do zero, acelerando 2 vezes para vocês verem. Fazer as curvas em performance e passar o top speed, que é a velocidade máxima, para vocês verem também. Vamos embora, começando com a arrancada.
incrivelmente melhor do que o casco do seu anterior, que é até 2018. Falar para vocês que deu para dar uma cansada boa. E uma coisa que o pessoal fala, que eu tenho uma defesa aqui, é o seguinte: esse jet ele está navegando muito mais reto. O anterior ele navegava com a proa um pouco para cima. Isso fazia com que não molhasse tanto o rosto. Só que isso daqui resolve com R$150. Não vou fazer propaganda da loja, mas uma loja de artigos esportivos. É muito fácil de resolver, porque a navegação está muito melhor, muito. O ambiente não está propício, a gente está num lugar que está marolado, com vento, tem força de maré aqui, apesar de não influenciar tanto, mas é um casco que é muito superior, arranca mais, navega mais. O que se percebe de top speed aqui, ele deu 59, 58. O outro a gente tinha 62, 63. Isso foi reduzido para ganhar mais performance no mar. E é impressionante que ele navega melhor, porque ele navega bem mais reto. Por isso que a água vem. Mas eu prefiro muito mais esse daqui do que o anterior. E realmente, você vê que ele muda bastante. Não é à toa que a Yamaha fez um jet mais largo que o anterior e ele é o mais comprido do mercado. As pessoas confundem bastante e é isso. Essas são as minhas considerações. Vou responder agora umas perguntas, que é o que o pessoal mais faz pra gente. O primeiro deles é aceleração, muito parecido com o anterior, se não igual, porque é o mesmo motor e até o que eu sei não mudaram, podem ter mudado alguma otimização de injeção para ter mais eficiência, melhor queima, mas eu acredito que não. É um motor que faz 12 anos que está no mercado, mais ou menos, ou mais, e a aceleração é bem parecida com a do anterior. Velocidade final, dá para perceber que tem umas 3, 4 milhas a menos aí de velocidade final, mas isso está devido à melhoria de navegação, porque o jet está mais dentro da água, navegando mais reto, diríamos assim, um português bem claro para entender, e ele está tracionando mais, ele está mais dentro da água. Então é isso que eu diria sobre a navegação. As curvas, elas estão melhoradas em relação ao anterior, mas eu diria que se você quiser um quê a mais, você pode trocar as quilhas, mas eu não sei se nesse jet, por ser motor aspirado, ele aguentaria. Mas eu posso dizer que original, ele segura muito bem nas curvas, não dá aquela sensação, não que o anterior fazia, mas não dá aquela sensação que vai rodar. Mesmo com água mexida, você não tem a sensação de que ele vai sair. Então de curvas, ok, gostei pra caramba e tá melhor do que o anterior também. Navegabilidade bem melhorada do que a do anterior. Como a gente tem um casco que está inspirado, a parte de baixo dele no GP 1800, que é o renascimento de um jet lendário, né, da Yamaha, que é o GP 1300. Então a Yamaha se inspirou nesse GP 1800, que lá fora tem ganhado bastante campeonato justamente em água mexida, para fazer esse casco. Então de navegabilidade está muito superior. As funções do painel inteiramente digital, colorido, parece que você colocou o seu celular ali, e não com esse, mas com outros jets. Esse também, o dono desse jet fez o treinamento e a gente capotou umas 3 vezes, muito bem blindado o painel. As funções, muita função, muito mais do que o anterior, e esse lance de ter o painel digital, eu acho que fica muito mais interativo, e ele tem outros menus que não tinha no anterior, que corta a aceleração. Esse painel tomara que fique, porque está muito top. Como vocês viram, o fator evolução está totalmente melhorado. É um jet muito mais bonito, mais funcional. Você se sente muito melhor andando com ele. Essa evolução veio assim para ficar alguns anos. O conforto e a navegação melhorou muito. E evolução também, o painel e o design também dele tá demais. Bom, a percepção quando tá navegando com esse novo em relação ao anterior, muito mais confiança. Não que o outro não tenha. O outro já é um casco famoso, que inclusive eu já ganhei várias
corridas de endurance no mar com o FX 2012. E a confiança aqui é muito maior, principalmente para você que quer fazer longa distância e quer um jet que navegue melhor, que não saia tanto da água, que ele fique na água, porque essa função de pular, sair, pular e voltar, isso a longo prazo cansa. Então é isso que é o que mais se percebe. Então ele traz muito mais confiança, você fica mais confiante e é um jet fácil de pilotar. Pessoal, é isso, mais um vídeo de jet teste. Como vocês viram, a gente voltou com tudo, então vamos fazer teste de todos os jets que a gente tiver possíveis para vocês. E um beijo no coração, vamos voltar com o Sidu e Yamaha, se tiver o Kawasaki. Vai ter jet teste vintage também e os jet testes dos jets preparados. Então é isso, um beijo no coração e até a próxima.